Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Congresso Administração no Direito. Eu sou Leonardo Baren Leite, sócio sênior de Almeida Advogados em São Paulo, Almeida Law. Trabalho com direito societário, contratos, projetos, operações, fusões e aquisições. Sou um apaixonado por pessoas, por negócios, por empresas, por estratégia. Estou na carreira há 35 anos, já faz um tempo, e procurando estar sempre atualizado. Estudei Direito, Administração de Empresas, Economia e me especializei em operações e projetos. Eu fui convidado pelo Congresso de Administração no Direito 2020 para conversarmos sobre planejamento estratégico. E o planejamento estratégico quanto ao papel da liderança na gestão de pessoas. Eu costumo começar esse curso, que pode ser um curso inteiro, pode ser um módulo inteiro no MBA, e hoje tenho o desafio de conversar com vocês, ou de falar para vocês durante meia hora, começando justamente pelas palavras-chave que deram título, seja ao curso, seja à palestra. Planejamento estratégico, o papel da liderança na gestão de pessoas. Talvez valha a pena a gente falar um pouquinho sobre planejamento, sobre estratégia, sobre liderança e sobre pessoas. Costumo dizer que planejamento estratégico é um plano, é uma ideia de o que eu vou fazer, né? Costumo pensar, então, que para eu querer fazer alguma coisa, e isso vale para a vida, vale para ganhar dinheiro, vale para desenvolver uma carreira, vale para fazer um projeto de um negócio, para eu montar o meu escritório, para eu ajudar a empresa na qual eu trabalho no departamento jurídico a realizar os seus negócios, vale na vida pessoal, na vida profissional. Eu preciso ter sonhos. Sou um entusiasta dos sonhos das pessoas. E sugiro, recomendo e peço a todos que tenham sonhos, sonhem bastante e corram atrás dos seus sonhos. Como dizem em inglês, go for it. Vá atrás dos seus sonhos. Conquiste, realize os seus sonhos. Esses sonhos, que são o começo de tudo que a gente vai conversar aqui, na verdade, são ideias que costumam ser um pouco abstratas, um pouco amplas. Se a gente conseguir fechar um pouquinho essas ideias, nós vamos chegar a objetivos, que já têm um pouco mais de definição. Mas para que eu consiga realmente aferir, mensurar o que são esses objetivos que eu vou transformar em metas, eu preciso justamente ter alguma coisa que eu possa depois conferir se eu cheguei nela, se eu fiquei um pouco perto, muito longe, passei. Eu preciso ter uma maneira de medir, de aferir, de conferir. Eu preciso, então, das metas. Nós vamos falar, então, de maneiras de chegar às metas. Para isso, sugiro que a gente pense, por exemplo, em como é que eu vou conseguir chegar na meta X. Eu preciso ter um ponto de partida, que é uma coisa que muita gente, infelizmente, se esquece. Eu preciso ter um ponto idealizado de chegada, para que eu tenha o ponto A e o ponto B. Aí eu começo a pensar em como eu vou desse ponto A ao ponto B. Na hora que eu conseguir entender o que eu preciso, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas chances, quais são os meus pontos fortes, eu começo a pensar no que a gente chama, e aí eu começo a falar um pouquinho para vocês sobre ferramentas ou técnicas. Análise SWOT, S-W-O-T. Para praticamente tudo na vida, procurem essas técnicas. Hoje não vai dar tempo de falar em detalhes sobre algumas que eu vou comentar aqui, mas procurem na literatura, procurem na internet, procurem em cursos. Eu preciso conhecer naquilo que eu vou jogar na minha estratégia. Pode ser sobre mim, pode ser sobre o meu escritório, pode ser sobre a minha família, pode ser sobre a empresa que eu trabalho, aquilo que eu vou, no contexto que eu estiver avaliando. Eu preciso fazer a análise
dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos relacionados àqueles objetivos que eu já transformei em metas. E eu preciso pensar o que tem de oportunidade, o que vai ter de bom para que eu consiga chegar nessa meta, e o que tem de fraquezas ou de ameaças. Fazendo essa análise, que a gente acaba colocando num quadrante, eu vou ter uma ideia daquilo que eu tenho a meu favor e aquilo que eu tenho como complicador. Começo a pensar, então, nesse caminho, nessa trajetória, nessa estrada que vai ligar o ponto A ao ponto B, onde eu estou hoje e como eu vou chegar à minha meta. Esse é o começo do meu planejamento. Eu vou pensar, por exemplo, então, no PDCA. Tem algumas siglas muito fáceis de encontrar que eu vou planejar. Aí começa o meu planejamento efetivo. Com base na análise SWOT, eu uso o PDCA e faço o meu plano. Só que esse plano, ele tem fase justamente de planejamento, de desenvolvimento, de aplicação, do do. Né? Eu vou depois criar mecanismos de controle para ver se eu estou me afastando ou me aproximando daquele meu plano, se eu estou conseguindo manter aquela estrada que eu escolhi e se eu estou realmente chegando em direção às minhas metas. Eu vou controlar isso. E eu vou ajustar de uma maneira contínua e permanente. É o PDCA. Ainda preciso pensar em algum detalhamento maior desse planejamento. Eu já pensei, olha, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Mas quem vai fazer? Em quanto tempo vai fazer? Quanto custa? Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? É o 5W e 2H. Essas letrinhas, começamos com o SWOT, fizemos o PDCA e colocamos o detalhamento na forma do 5W e 2H, vão ajudar a gente a fazer esse planejamento estratégico. Eu vou desenvolver uma estratégia para chegar à minha meta e o meu planejamento para chegar a essa meta. Muita gente tem receio de fazer planejamento por talvez achar que mas não tenho esse controle. Talvez eu não consiga, não depende só de mim, pode acontecer muita coisa, de fato, mas é um parâmetro para que a gente possa ter uma meta e depois ver quão perto dela eu cheguei. Eu posso passar dessa meta, eu posso conquistar mais até do que eu imaginava ou do que eu gostaria, mas eu posso ficar aquém e eu preciso estar preparado para checar isso, para aferir. Planejamento pode ter várias etapas, várias dimensões. Eu, por exemplo, gosto de estabelecer o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada e eu vou dividindo isso. Dependendo de quão ambicioso seja o meu projeto, é claro que eu posso fazer um estudo de caso com alguma meta que eu consiga em poucos dias. Talvez esse planejamento não precise ser tão detalhado assim. Se for uma coisa relativamente fácil e que seja conseguida ou alcançável em pouco tempo, talvez até não faça muito sentido. Então, eu costumo colocar metas mais ambiciosas e que vão levar um certo tempo, que vão demandar um certo esforço, porque aí sim eu vou ter que ter uma estratégia e um planejamento estratégico para chegar nesse local que eu escolhi, que eu estabeleci. Eu trabalho com curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo e longuíssimo prazo. O detalhamento do que significa cada uma dessas etapas do meu prazo ou do meu planejamento depende da minha meta, depende do que eu quero fazer. Mas é importante que eu, ao longo desse tempo que eu estabeleci para a minha estrada, para o meu caminho, eu sempre tenha mecanismos de aferição. E o bom planejamento, isso é uma questão de treino, é uma questão de experiência. O bom planejamento vai, inclusive, contemplar aquelas coisas que eu não, aqueles fatores que eu não controlo. E a maioria das coisas na vida a gente realmente não controla. Temos que estar preparados. Temos que pensar, inclusive, em alternativas. Eu pensei nesse caminho para chegar à minha meta. Se esse caminho estiver interrompido, eu pensei em pegar uma ponte e ela foi destruída, ela não está mais ali. Claro, depende do espaço do meu caso concreto. Mas eu talvez tenha que, se for uma ponte curta, eu vou tentar uma maneira de pular. Eu vou, se for
um rio que tem ali embaixo, eu vou tentar descer e atravessar de barco ou nadando, ou eu vou ter que fazer um grande desvio e tentar uma outra ponte próxima. Alguma coisa eu vou ter que ajustar. O bom planejamento pensa inclusive nisso. Então, falando um pouquinho de planejamento estratégico, que vale para nós, vale para a nossa vida pessoal, vale para a vida profissional, vale para a vida financeira. Digamos que eu quero conseguir mais clientes, mais dinheiro, eu quero ser promovido, eu quero ter uma carreira que tenha determinadas etapas, daqui a tanto tempo eu quero estar em tal posição na minha carreira e na minha vida, vale para tudo. Vamos planejar, organizar essa caminhada, ter muito claro onde estamos e onde queremos chegar e quais são os recursos que temos para utilizar nessa caminhada. Falando agora um pouquinho da liderança. Eu gosto muito de pensar em equipe, da maneira como eu vejo a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. Talvez valha a pena a gente pensar em equipe no conceito de time. Não é apenas um conjunto de pessoas. São pessoas que têm um alinhamento. E quando a gente fala de planejamento estratégico, essas pessoas, na equipe em questão, têm que ter o mesmo sonho, o mesmo objetivo, e quando chegarmos ao detalhamento proposto, as mesmas metas. Eu preciso ter esse alinhamento. Pensando, por exemplo, nos esportes, e eu que fui esportista e adoro esportes, especialmente eu gosto de esportes coletivos. Você pode gostar de natação em revezamento, atletismo em revezamento, voleibol, basquete, futebol, o que você estiver imaginando, que seja coletivo. Pense também num campeonato desse esporte coletivo de longo prazo. Um atleta ou um jogador realmente brilhante e diferenciado, que seja uma estrela, que seja um fenômeno, ele pode fazer diferença num jogo. Ele pode ser decisivo naquele ponto, naquele gol, naquele movimento, dependendo do esporte. Mas ele sozinho não conquistará aquele campeonato de longo prazo. Seja uma Copa do Mundo, seja uma Olimpíada. Ele precisa do time inteiro. Na vida, a meu ver, como na profissão, nas equipes nos escritórios, nas empresas, por sermos equipes e por precisarmos ser equipes, ou todos ganhamos, ou todos seremos derrotados. Em esporte coletivo, não tem aquele que ganha sozinho. Se o time todo ganhar, todos ganhamos. Se o time perder, todos perdemos. Como a gente vai fazer todo o possível e o impossível para conseguirmos chegar às nossas metas, todos da equipe têm que estar alinhados, têm que ter o mesmo objetivo. Temos que ter confiança recíproca, uma grande rede de apoio e precisamos de um grande técnico. Vamos falar um pouquinho de liderança? Liderança não é chefe. Foi-se o tempo em que a gente usava essa terminologia. O chefe é aquele que manda e as pessoas fazem aquilo que ele manda. Aquela famosa frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso ainda existe? Existe. Acredito que não seja mais assim que o mundo, as empresas e os escritórios devam atuar, devam funcionar, devam existir. Existe, há quem goste, vamos respeitar, logicamente. Existem modelos de família, de equipes, de empresas, de escritórios e assim por diante, de todos os tipos. Todos merecem nosso respeito, mas podemos ter a nossa preferência e podemos, dentro de determinadas condições, escolher o nosso. Pensemos no líder, voltando ao exemplo do esporte, como aquele que vai treinar a equipe. Ele precisa ser uma inspiração, uma motivação. Ele precisa conseguir alinhar todas as expectativas e as competências dessas pessoas, juntos, para a conquista daquelas metas. O líder tem, dependendo do caso, a tarefa, também a prerrogativa, de escolher pessoas, selecionar pessoas, treinar pessoas,
alocar pessoas, organizar a atuação dessas pessoas, inspirá-las, motivá-las, alinhá-las, resolver conflitos, arbitrar ou mediar conflitos em alguns casos, naquela meta que todos conhecem. Não funciona, talvez um dia tenha funcionado, mas não funciona agora, não funciona mais aquele líder que, na verdade, age como chefe e que simplesmente fala, façam aquilo. Se as pessoas não tiverem realmente comprado a ideia, não estiverem realmente alinhadas, não estiverem realmente querendo aquelas metas juntos, é muito difícil que as metas sejam conquistadas. E o planejamento estratégico, que é o tema da nossa conversa de hoje, ele dificilmente vai conseguir ser cumprido. Trazendo para o universo das empresas, eu preciso considerar a cultura da empresa, a meta da empresa e a estratégia da empresa. Vamos falar um pouquinho de missão, visão e valores. É muito provável que o escritório em que você trabalha, que a empresa em que você trabalha, tenha os seus conceitos nas paredes, em publicações, no website, em redes sociais. Qual é a missão dessa empresa? Qual é a visão dessa empresa? Quais são os valores dessa empresa? Idealmente, você tem que não apenas conhecer, como pensar e atuar dessa mesma forma. Você precisa estar alinhado com essa empresa. E as equipes precisam estar alinhadas com essas empresas. Periodicamente, essas empresas desenvolverão a sua estratégia de negócio, seu modelo de negócio e o seu planejamento estratégico. Isso não pode ser secreto. Precisa ser divulgado. A organização a qual você pertence, aonde você trabalha, precisa deixar muito claro qual é a estratégia, qual é a meta, qual é o planejamento para se chegar nisso, o tempo, os recursos, quais são os gargalos, quais são as restrições, quais são as dificuldades, quais serão os incentivos. E todas as equipes, e todas as pessoas dentro das equipes deverão atuar e remar juntos. Eu, por exemplo, fui remador muitos anos. Vamos remar juntos, na mesma direção, na mesma velocidade, com a mesma força, no mesmo tempo, porque senão o barco ou não sai do lugar, ou vai em zigue-zague, ou vira. Se nós temos, então, na nossa empresa, na nossa organização, no nosso escritório, essas metas claras, planejamento claro, temos as pessoas, temos as equipes, precisamos do líder. No caso do esporte, eu comentei, por exemplo, dessa analogia que gosto muito com os esportes de alto rendimento, coletivos em competições de longa duração. Campeonato brasileiro, campeonato mundial, Copa do Mundo, Olimpíada. Que você tenha mais de uma prova, que você trabalhe em equipe. Não adianta eu ter apenas, talvez falar do futebol, que seja um dos esportes mais conhecidos e populares no nosso país, embora tenhamos muitos e todos mereçam a nossa admiração, respeito e aplauso. Gosto de vários, pratiquei, quando mais jovem, vários deles. Vamos pensar no futebol, que eu acho que é um exemplo que fica muito claro. Eu preciso ter um ótimo goleiro. Eu preciso ter uma equipe excelente na defesa, no meio de campo e no ataque. Os 11 precisam ser os melhores que eu puder encontrar e treinar naquele momento. De preferência, terei, inclusive, reservas, porque as pessoas se machucam. As pessoas podem ser substituídas precisar ser substituídas por qualquer razão, né? Mas ali eu tenho dois tipos de líderes. Eu tenho o técnico e costumo ter o capitão. O técnico é aquele líder mais macro, geral, que treinou a equipe, que escolheu a equipe, que aloca pessoas, aloca os recursos, estabelece técnicas e táticas, mas dentro do campo, dentro da quadra, naquela hora que eu estou ali precisando tomar decisões imediatas, o capitão será o líder. O líder nas organizações, ele pode ser o chefe, mas desde que ele atue como líder. E nem sempre quem realmente lidera a equipe, aquele que as pessoas realmente seguem, que inspira, que motiva, que tem uma certa influência
genuína e efetiva sobre a equipe, sobre as pessoas, nem sempre é o chefe. Alguns chefes, quando se percebem disso, quando tomam consciência disso, ficam inclusive furiosos e são retalhadores. Se você é assim, repense seus conceitos. Busque ser um líder, aquele que realmente lidera, aquele que inspira, aquele que motiva, que escolhe e aloca recursos e pessoas da melhor maneira possível em direção àquelas metas. Lembremos-nos da cultura da empresa. Existem empresas, por exemplo, mais arrojadas, mais tradicionais, mais inovadoras, mais modernas, sejam mais flexíveis, sejam mais formais, sejam mais tranquilas. A gente tem que conhecer essa cultura, perceber essa cultura e identificar se faz sentido para nós, se nós estamos confortáveis, se estamos realmente inseridos nesse modelo, nessa empresa. A chance de eu conseguir chegar às minhas metas, se eu tiver uma boa análise de onde eu estou, tiver muito claro qual é a minha meta, qual é o meu ponto de chegada, quais são os recursos, quais são as dificuldades, quais são as etapas, o que eu preciso fazer e qual é o meu plano A, assim como o meu plano B, muitas vezes eu preciso ter um plano C, mas ainda assim eu tenho muito claro aonde é a minha meta, onde é o meu ponto de chegada. Eu posso precisar fazer desvios, eu posso precisar parar em algum momento. Existe a chance de eu precisar retroceder um pouco, mas se eu tenho noção para onde eu quero ir, para onde eu preciso ir, depois eu retomo, pego um desvio e assim vai. Nas organizações, mais e mais, precisamos ter esse alinhamento das pessoas nas equipes e o papel do líder é fundamental, é chave. Falando para advogados, ficou estranho? Para mim não é estranho. Eu acho que, e sugiro e recomendo que os advogados de qualquer área, eu, por exemplo, trabalho com direito societário, com direito que nós chamamos de corporativo, com contratos, operações, projetos, implantação de empresas, compra e venda de empresas. É um tipo específico de advocacia. E tive a felicidade, o privilégio de estudar também administração de empresas e economia. Sempre procuro utilizar a administração no direito, o nome desse congresso. Advogados, se nós queremos e precisamos nos destacar, precisamos trabalhar com brilho no olho, com a maior qualidade possível, usando toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento na nossa advocacia, precisamos nos lembrar que para uma carreira, uma atuação realmente destacada, de maneira positiva e brilhante no direito, não basta que sejamos ótimos advogados. Precisamos, sim, sermos ótimos advogados, mas não basta. Existe uma diferença entre o direito e a advocacia. Para atuarmos na advocacia, nós precisamos muito de administração, muito de gestão, muito de planejamento, muito de liderança. Temos que conhecer uma série de outras competências, outras áreas do conhecimento, outras ciências. O direito sozinho não nos fará brilhar na advocacia. Precisamos, sim, da administração. Lembremos-nos, por exemplo, de alguns livros. Eu vou deixar aqui como sugestão, 2 livros para quem gostou desse tema do planejamento estratégico e o papel da liderança na gestão das pessoas e das equipes. Procure um livro, A Meta. Inclusive, existem 2 versões. Tem a Meta e depois tem uma segunda edição que, se vocês procurarem, entenderão qual é. Essa meta fala bastante do que estamos falando agora e utiliza, inclusive, 2 teorias que são muito importantes, porque elas estarão sempre presentes. A teoria dos gargalos e das restrições. Precisamos ter a meta e precisamos ter conhecimento de que não controlamos tudo, controlamos, na verdade, muito pouca coisa na vida, portanto, essas que a gente controla, temos que realmente controlar com o máximo de empenho e mão de ferro possível. Para as outras, nós temos que ter estratégia e temos que ter jogo de cintura e
planejamento para conseguir contornar essas dificuldades. O segundo livro, que eu adoro e quero muito recomendar a vocês, fala justamente do alinhamento e das estrelas. O livro, em inglês, Aligning the Stars, em português, Alinhando as Estrelas. Escolha esse livro porque, nesse contexto de equipe, de time, que eu estava comentando com vocês, que estou comentando com vocês, me vem muito à mente, eu já falei de esportes, mas vem também a questão da orquestra. Para quem gosta de música erudita, por exemplo, vale para uma banda também, mas a banda, em geral, não tem um maestro, no sentido mais tradicional, né? Muitos conjuntos musicais, muitas equipes na música têm sim um maestro, mas de um outro jeito. E pense um teatro, uma sala de espetáculos, e uma apresentação de uma orquestra de música erudita, de música clássica, como muita gente chama. É muito comum, e a maioria das que eu conheço, tem entre os seus músicos muitos professores, brilhantes músicos, solistas fantásticos. Só que se todo mundo quiser brilhar ao mesmo tempo, se um quiser aparecer mais do que o outro, se um quiser tocar mais alto, quiser tocar na frente, vai estragar tudo. A beleza do espetáculo está no equilíbrio, no alinhamento, para que o grupo brilhe, como as empresas, como os escritórios, como os times e as equipes, nos campeonatos que eu estava sugerindo. O papel do maestro, que não deixa de ser o líder, não deixa de ser o técnico, a gente também chama de regente, que é justamente aquele que está ali gerindo as pessoas, os recursos. É ele que vai dar o tom do espetáculo. Todos ensaiaram, todos são ótimos, mas se não tivermos alinhados, se esse regente, se esse maestro não tiver realmente no controle de todo o grupo, se o grupo não tiver confiança recíproca entre todos os membros da equipe e todos seguirem o líder, aquele que motiva, que inspira, que cuida de todo mundo, o líder não é o chefe. Se ele for apenas o chefe, não vai funcionar. Lembre-se dos jogos em equipe, dos campeonatos, lembre-se da orquestra. Vamos voltar ao nosso tema? Estamos falando de administração no direito. Advogados, para brilhar, para conseguir dinheiro, para conseguir uma carreira que seja realmente brilhante, para ajudarmos o nosso departamento jurídico na nossa empresa, ajudarmos nosso escritório, criarmos o escritório, temos que ter estratégia, temos que ter planejamento. Planejamento estratégico na advocacia, com foco no papel da liderança, na gestão das pessoas, das equipes. Eu sou Leonardo Barenleite, Leonardo Leite, estou presente nas redes sociais, nas principais redes sociais. Se puderem me dar o privilégio de tê-los como seguidores, sigam o meu trabalho, sigam a minha linha de pesquisa, de atuação. Sou sócio sênior de Almeida Advogados, Direito Corporativo, aqui em São Paulo. Visite o nosso website, Almeida Law. Procure-nos nas redes sociais. Eu estou no LinkedIn, no Twitter, no Facebook. Um prazer conversar com vocês. Tenham sonhos, tenham objetivos, tenham metas. Aproveitem o Congresso. Administração no Direito. Sigamos juntos. Bom trabalho.